Louvado seja o nome do Senhor. Podem vos assentar, irmãos. É tão bom adorar a Deus, a gente fica... não dá vontade de parar, né? O rio de Deus, quando o rio de Deus desce, tudo que nós queremos é mergulhar mais fundo. E eu quero compartilhar uma palavra ao seu coração. Já há bastante tempo que o Senhor tem falado comigo a respeito desse assunto. E que inclusive me levou a escrever um livro a respeito disso, a respeito desse assunto. E se você ainda não adquiriu o meu primeiro livro, Traumas ou Cicatrizes, você pode, se quiser, você pode me procurar no final do culto, vai ter na livraria da igreja também. E eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado pelos fundamentos da palavra do Senhor que estão descritos ali. Assim como eu tenho sido abençoado, como eu fui abençoado ao escrever, ao estudar, e eu sei que será assim na sua vida, amém? Bem, o tema que eu quero compartilhar com os irmãos, guarde o seu coração. O texto está escrito em Provérbios capítulo 4, versículo 23, que diz assim: de tudo o que se deve guardar, guarde bem o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Aleluia. Fala conosco mais uma vez, Senhor, pela sua palavra. Nós necessitamos ouvir a tua voz, nós necessitamos, Espírito Santo, que o Senhor nos guie a toda a verdade nessa manhã, que o Senhor nos convença do pecado, da justiça, do juízo, que o Senhor possa traduzir no nosso espírito tudo aquilo que o Senhor deseja fazer em nós e através de nós, Pai. Reconhecemos o quanto precisamos do Senhor, em nome do Senhor Jesus, amém. Aleluia. Sobre tudo o que nós devemos guardar, aqui o escritor de Provérbios diz: sobre tudo, guarde o seu coração, porque tem algo precioso aí. Do coração procede todas as fontes da vida. Agora pensa comigo, se tudo que nós devemos manter seguros, sobre tudo que nós devemos guardar, sobre tudo que nós devemos ter atenção, sobre tudo que nós devemos cuidar. Há um parênteses aqui, ele fala: cuide, guarda dos perigos, significa, né, o significado ali, cuidar, guardar de perigos, guardar com fidelidade o seu coração. Por quê? Porque dele procedem as fontes da vida. Ou seja, tudo começa no coração, isso é precioso para nós. Tudo parte do nosso coração, as fontes da vida partem do nosso coração. Não tem como nós servirmos a Deus plenamente sem que o nosso coração seja rendido ao Senhor. Não tem como a gente se relacionar com Deus plenamente sem que o nosso coração seja alcançado por Ele. A religião não é suficiente, ter uma religião não é o suficiente para que nós possamos viver livres dos cativeiros nas nossas emoções, dos traumas que a nossa história construiu. Nós precisamos que o nosso coração, a fonte que é o nosso coração, seja bem guardado. E a gente vive hoje, sabe, cercado por todos os lados, é assim ou não é? A gente vive em uma sociedade com medo de tudo. E o texto ele fala da preciosidade que é o coração, e nós guardamos muito bem aquilo que nós declaramos ou pensamos ser valioso, é assim ou não é? Nós acostumamos guardar bem tudo que nós achamos valioso. Quando você compra um carro, você quer guardar ele em uma garagem, não é assim? Para que ele não seja roubado. Você que tem um dinheiro guardado, você tem um dinheiro sobrando, o que você faz? Vai colocar em um cofre, vai colocar em um banco. Você tem a sua casa, o que você faz? A casa é preciosa, os seus bens que estão lá dentro é algo precioso. O que nós fazemos? Nós colocamos muros bem altos, nós fazemos cercas elétricas, colocamos alarme, colocamos monitoramento, colocamos câmeras. Por quê? Nós queremos proteger aquilo que está lá. Nós fazemos coisas, tentamos, nós que somos pais, para guardar a vida dos nossos filhos, para proteger os nossos filhos. Então, humanamente falando, nós temos muitas ações para proteger aquilo que nós consideramos valioso. Mas a grande questão é, o que nós temos feito para guardar o nosso coração? Para guardar a fonte
que procedem as vidas. Tudo que é vida procede do coração. Que temos feito? Pense nisso comigo. A gente vive em meio a uma sociedade adoecida. Eu creio que os psicólogos, aqueles que trabalham, com as emoções, os terapeutas, eles sabem bem disso. Nós vivemos em uma sociedade adoecida. E Deus não nos fez doentes emocionalmente. As pessoas estão, intolerantes. As pessoas estão lutando umas com as outras. As pessoas têm competido umas com as outras. As pessoas têm alimentado tantas coisas malignas. As pessoas têm dado cadeirada, Estão intolerantes, é cadeirada voando. Então, tantas coisas acontecendo, os casais, os relacionamentos sendo destruídos por poucas coisas. Por tantas coisas tão pequenas que têm feito estragos tão grandes. Agora, por que isso tem acontecido? Porque certamente a fonte está contaminada. As pessoas, ao invés de exercer os fundamentos para que protejam o seu coração, as pessoas têm lutado com armas humanas, têm feito aquilo com que o povo sem Deus faz, têm lutado com as armas que as pessoas que não conhecem a Deus também lutam, e por isso tem tido tanto retrocesso na sua vida, tantas perdas na sua vida. A gente vive em um tempo onde o número de suicídios tem aumentado. Isso é terrível. Nos últimos anos, o número de mortes por suicídio aumentou assustadoramente, especialmente no período da pandemia. Só no Brasil, algumas estatísticas dizem que mais de 10 mil, outras estatísticas dizem que em 2022, 16 mil pessoas. Eu não sei se esse número é correto, mas são estatísticas. Mais de 10 mil pessoas morrendo em um único ano, por problema nas suas emoções, porque a fonte foi roubada em algum lugar, a fonte foi contaminada em algum lugar, e fatalmente as pessoas começam a alimentar monstros dentro de si, começam a alimentar o trauma, e o trauma vai crescendo, vai sangrando, roubando as forças, roubando o ânimo, roubando a alegria, roubando as perspectivas de futuro, e fazendo com que essas pessoas sejam reféns de si mesmas, de suas próprias emoções, que estão roubadas. Mas a boa notícia é que traumas podem se tornar cicatrizes. Quantos creem nisso? Quantos creem que os traumas podem se tornar cicatrizes? Jesus, ele foi alguém que foi muito injuriado, sofreu muito injustamente, mas quando ele ressuscitou, o que foi visto nas suas mãos não foram mais nenhum trauma, não foram mais na sua cabeça que sangrou bastante, não foi visto mais nada sangrando, foi visto apenas cicatrizes. Por quê? A sua vida, a sua fonte em momento algum foi contaminada, a sua fonte em momento algum foi roubada. Jesus guardou o seu coração até o fim, mesmo sendo bombardeado, mesmo recebendo propostas, mesmo sendo injustiçado. Jesus, ele em tudo protegeu as suas emoções por aquilo que o Pai lhe havia confiado, lhe havia dito. Eu quero encorajar você e eu a pensar nisso. Muitas pessoas, para guardar o seu coração, o que elas fazem? Elas colocam um cadeado e guarda tudo que está lá dentro, não deixa nada entrar, mas também não deixa nada sair. Então, às vezes o coração está cheio de inveja, está cheio de rancores, está cheio de decepções, está cheio de justiça própria, coração muitas vezes enganado, cheio de vitimismo, mas está lá guardado, trancado a 7 chaves. Mas pastor, eu sou crente, agora eu vim para a igreja. Eu vim para a igreja, Jesus me alcançou, mas se você não der a chave do cadeado para ele, ele não vai entrar lá. Ele diz: filho meu, dai-me o teu coração. Ou seja, eu preciso entregar o meu coração para ele entrar. Então é um desafio que nós temos. Por isso que o escritor aqui diz: guarde bem o seu coração. Ou seja, quem tem que guardar sou eu. E às vezes a gente fala: Senhor, guarda o meu coração, Senhor, guarda o meu coração. Deus vai falar: guarda você, essa responsabilidade é sua. Eu estou aqui, os fundamentos estão disponíveis, mas quem tem que guardar, quem tem que colocar os fundamentos é você. Quem tem que renunciar, quem tem que lavar, quem tem que limpar, quem tem que perdoar, quem tem que renunciar ao engano, quem tem que fazer isso é você.
Quem tem que se encher da sua verdadeira identidade é você. Então, eu quero falar um pouco a respeito disso. A nossa história construiu coisas muito danosas. Nesse curso que nós fizemos no 30 semanas, quantos estavam ontem aqui? Aleluia. Nós ouvimos histórias que nós, nos sensibilizamos. Ouvimos testemunhos tão fortes que nós pensamos, uau, e eu pensei que eu é que tinha problema. Eu pensei que eu é que fui injustiçado na vida. Ao ouvir a história de muitos irmãos, nós conseguimos identificar o quão, Deus é poderoso para mudar a nossa história. Ao ver o que as pessoas superaram, nós conseguimos ver que é possível nós virarmos a página da nossa história. Nós muitas vezes ficamos ali rodando em círculo, por quê? Porque o nosso coração está roubado e nós estamos sem forças de reação. Mas hoje, essa chave vai virar na sua vida em nome de Jesus. Hoje essa chave vai virar na sua vida. Como eu disse, a nossa história constrói coisas horríveis dentro de nós. E Jesus já nos disse que isso aconteceria. Jesus ele já tinha dito, olha, no mundo vocês vão passar por aflições. Ou seja, eu não escolho o tipo de crise, o tipo de ofensa, o tipo de batalha que eu vou ter na minha vida, eu não consigo escolher. Mas eu consigo escolher o tipo de reação, o tipo de decisão, de ação que eu vou ter quando essas crises acontecerem, quando os bombardeios vierem na minha mente. Eu decido o que fazer. Somente eu posso fazer isso por mim, somente você pode fazer isso por você. Você pode ouvir palavras horríveis a seu respeito, assim como todos nós ouvimos. Pessoas te criticam, pessoas te julgam. O que você vai fazer com isso? Você vai permitir que isso entre no seu coração? Você vai falar, é verdade, eu sou isso mesmo, ninguém me ama. Ou você vai se encher das convicções que o seu pai diz a seu respeito. Eu decido o que eu vou fazer com a minha história. Eu decido o que fazer com aquilo que o passado me causou. Eu decido. Por quê? Porque Deus não desiste de mim e nem de você. Eu quero fazer uma pergunta, Por que é tão importante a gente guardar o coração? Pensa aí. Por que é tão importante eu e você guardarmos o coração? O texto de Tiago, capítulo 4, no versículo 1 diz: de onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês? Ou seja, de onde vêm as guerras? Ou seja, de onde vêm as contendas? Ela vem porque o outro me provocou. Não. Tiago deixa aqui, o apóstolo Tiago deixa claro. Vem das paixões, ou seja, vem da carne, que muitas vezes desejam o que não deve, pensam, reagem como não deve. Então nós precisamos ter um cuidado, por isso nós precisamos ter um cuidado tão importante. Uma coisa, queridos, o diabo sabe muito bem disso. O diabo sabe muito bem que o nosso coração é a fonte de todas as coisas, as fontes da vida. O diabo sabe disso. E você pode concordar comigo que é exatamente no coração que ele trabalha, que ele começa o seu plano. O que diz João capítulo 10, versículo 10, o ladrão vem somente para roubar. Ou seja, qual que é a primeira fase? Roubar, depois matar, para depois destruir. É um plano, ele cria um plano, mas começa acessando a fonte, entrando e colocando o engano para fazer com que a fonte seja contaminada. E se ele tiver êxito aqui, nós não vamos mais, essa fonte não vai jorrar mais vida, essa fonte não vai jorrar mais crescimento. Essa fonte vai jorrar, ela vai construir dentro do nosso coração orgulho, soberba, justiça própria, sentimento de pequenez e tantas outras coisas tão malignas. Se o diabo entrar e acessar aqui, ele vai gerar para nós aquilo que ele conseguiu construir na vida de Caim.
O primeiro assassinato na história da humanidade aconteceu por um homem que teve o seu coração roubado. A Bíblia conta que Abel trouxe uma oferta ao Senhor, o melhor ali do seu rebanho, as primeiras, a primícia. Em contrapartida, Caim trouxe algo para Deus, uma coisa sem expressão. E Deus, diz a Bíblia, que Deus aceitou Abel e também a sua oferta, mas rejeitou a Caim e a sua oferta. E por causa disso, Caim, o coração roubado, o coração flechado, ele passou a invejar o seu irmão. Ele passou então a ter um sentimento maligno, corrosivo no seu coração. E Deus foi pedagógico com ele, fala: olha, se você fizer o bem, você vai ser aceito. Se você também fizer o bem, você vai ser aceito. Agora toma cuidado, guarda o seu coração, guarda a sua fonte, porque o pecado está à porta. Cumpre a quem dominar, o que Deus disse, cumpre a você. Guardar, dominar esse sentimento ruim, esse coração que foi roubado. Deus falou para ele: cuide. E infelizmente Caim decidiu ouvir a voz do engano e matou o seu irmão. Olha quantas tragédias acontecem na terra por causa disso. O problema não era Abel, o problema não era Deus, o problema era Caim, que fora roubado no seu coração, não guardou seu coração. A gente vê, o rei Saul foi um homem também que teve tudo para dar certo, teve tudo para ter êxito, mas permitiu com que o orgulho entrasse no seu coração. Ele não vigiou, ele não guardou seu coração, ele não deu ouvidos para a voz do Senhor, para as instruções, e começou a fazer as coisas do seu jeito, movido pela soberba, movido pelo orgulho, e teve consequências terríveis na sua vida. Mas graças a Deus que a Bíblia também mostra homens que decidiram ouvir o que o Senhor tinha dito. Nós vimos o próprio Gideão. Gideão, ele, antes de ouvir a palavra de Deus, ele se achava o menor, ele se achava o mais pobre, o menor da sua casa, a sua família mais pobre. Mas quando ele ouviu a voz de Deus, dentro de Gideão tinha um poderoso guerreiro que ele descobriu, porque não permitiu que o seu coração fosse enganado. José, a mesma coisa. José, a sua história poderia ter construído coisas terríveis na vida de José. Foi injustiçado, foi vendido como escravo, foi rejeitado pelos seus irmãos. Mas o que José fez? Teve oportunidade de dar o troco para os seus irmãos, teve oportunidade de agir conforme os seus irmãos agiram com ele. O que é que José fez? José fez o que deveria ser feito, porque o seu coração não foi roubado. José acolheu os seus irmãos, sustentou os seus irmãos, honrou os seus irmãos. Ele não permitiu que a doença que rondou o seu coração por tantos anos decidisse o tipo de ação que ele ia ter naquele momento. E por isso José, ao meu ver, é um dos homens mais extraordinários da Bíblia, porque ele guardou seu coração em momentos decisivos da sua vida, momentos que ele foi assediado. Ele poderia ter pensado: não, eu vou me dar bem aqui. Não, ele tinha um coração correto, ele tinha um coração em Deus, ele tinha a sua fonte guardada. Ele não deu ouvido para a carne, e ele se guardou de cair ali, de pecar, possuindo a esposa de Potifar. Então pensa comigo, é exatamente assim até os dias de hoje. Tudo começa no coração. Se nós não guardarmos bem, nós seremos flechados, nós seremos atingidos, teremos a nossa história comprometida por aquilo que Satanás vai construir. Agora uma pergunta: como anda o seu coração? Olha para dentro de você por alguns instantes. O que tem guardado aí dentro? Eu quero complicar um pouco mais a pergunta: quem está guardado aí dentro? Talvez existam pessoas guardadas nesse cadeado aí, fechado com esse cadeado, que todos os dias a gente tira essa pessoa do coração, esmurra ela, esmurra e guarda de novo.
No outro dia, mesma coisa. Tem pessoas que convivem com isso há anos, décadas, com esses traumas terríveis. Já até tomou posse deles como seu. Mas o Senhor deseja curar isso nesta manhã, em nome de Jesus. Amém? Olha o texto de Isaías capítulo 43, versículo 18 e versículo 19. Esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Vejam, estou fazendo uma coisa nova. Ela já está surgindo. Vocês não a percebem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Esse texto ele fala dos três tempos, né? Ele fala do passado, ele fala do presente, ele fala do futuro. O que ele diz? Olha, esqueçam o que se foi, ou seja, sai do retrovisor, para de olhar para trás, para de viver acorrentado nos seus traumas, sai daí. Ele fala, olha, vejam, eu estou fazendo. Fala do hoje. Ou seja, fique atento ao que Deus está fazendo hoje, as oportunidades que Ele está te dando hoje. Mas Ele fala também, até no deserto vou abrir o caminho. Ou seja, talvez a sua vida está no deserto. Talvez a sua vida tem desertos, até mesmo, sabe, reservados para você por causa das escolhas. Mas o Senhor fala, até no deserto eu vou abrir o caminho. Eu vou, fala do futuro, ou seja, a sua verdade não é o que você está vivendo hoje, nem é o que você viveu no passado, a sua verdade é o que Deus já decidiu na eternidade, e a qualquer momento tudo isso pode mudar. Você crê nisso, meu irmão? Então saia do passado, fala para o seu irmão assim, olha, saia do retrovisor. Precisamos sair do retrovisor, senão a gente vai ficar se autoflagelando. Vai ficar se autoflagelando todos os dias por algo que Deus já decidiu, que Deus já perdoou, que Jesus já foi para a cruz por essa situação, já levou sobre Ele tudo isso. E às vezes a gente fica parado, acorrentado, neste mesmo lugar. Outro texto, né, palavras do apóstolo Paulo, Filipenses 3, versículo 13 ao 14 diz, irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, olha o que ele fala aqui, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, passado, e avanço para o futuro, avanço, tendo ações, renunciando, perdoando, lançando fora todo excesso de bagagem. Eu prossigo hoje, vou prosseguir amanhã, porque eu tenho um alvo, Cristo é o meu alvo, é para lá que eu estou indo, eu não vou desistir, eu não vou mudar de rota, eu não vou voltar para trás, não, porque é um futuro me aguardando, é uma decisão. Quantos estão decididos aí para o futuro? Mas não sangrando de qualquer jeito, não, como Jacó havia passado por algo na sua vida terrível, fugiu da presença do seu irmão, foi viver longe com medo de ser morto pelo seu irmão, porque recebeu uma bênção no lugar do irmão. Jacó viveu muitos anos da sua vida sangrando. Jacó começou até mesmo a conquistar, começou a prosperar financeiramente, mas ele só descobriu que ele era Israel quando ele esqueceu o passado, decidiu voltar lá, fazer conserto, mudar a sua história e viver como Israel, não mais como Jacó, não mais como enganador, não mais como vítima, não mais como sofredor, não mais como, alguém rejeitado, não. É interessante que quando ele tomou essa decisão de resolver o seu passado, para onde ele foi? O que ele fez para resolver o seu passado? Ele foi para o a sós com Deus. Ele levou tudo que ele tinha, seus bens, sua família toda, para atravessar o Val de Jaboque. E ele falou, olha, vamos vocês na frente que eu vou ficar aqui, vou ter um tete a tete com meu Deus aqui. Eu vou entrar no quarto, vou fechar a porta agora, eu vou buscar meu Deus, eu sei que em secreto ele vai vir aqui. E Jacó fez exatamente isso, ele ficou ali e passou a lutar com o anjo, ele passou ali a lutar com o anjo do Senhor durante toda a noite.
e ele foi tocado na sua perna, o anjo queria sair, ele não largava, ele disse, não, eu não saio daqui enquanto o Senhor não me abençoar, enquanto eu não conseguir ter a minha identidade restituída, enquanto eu não conseguir vencer os meus traumas, enquanto eu não conseguir vencer os meus medos, enquanto eu não for encorajado a voltar lá e fazer os concertos, eu não saio daqui. E o próprio Deus, diz a Bíblia, ele lutou com Deus, com o próprio Deus ali, e prevaleceu e teve a sua história mudada, o seu nome mudado de Jacó para Israel. Quem é você nesse contexto? Qual é o seu nome? Seu nome é vítima? Seu nome é a ovelha negra da família? Seu nome é o desastrado? Seu nome é o desistido? O fraco? Ou o seu nome é Israel de Deus? Ou o seu nome é filho amado de Deus? Pensa comigo. Não deixe a sua história definir quem é você. Deus tem uma identidade intacta nele, guardada nele. Eu quero aqui rapidamente discorrer com você o que fazer para que traumas se tornem cicatrizes. Como? Que ações eu preciso ter para cooperar que isso aconteça? A primeira ação eu quero destacar aqui, para guardar o coração: não esconda nada de Deus. Ele é o seu Pai. E não adianta esconder, por quê? Porque Ele sabe todas as coisas. Se eu for para o mais profundo mar, lá está o Senhor. Se eu for para um abismo, se eu esconder numa caverna, para onde, não importa por onde eu for, lá está o Senhor me assiste. Ele sabe todas as coisas. Até as palavras que nós ainda nem falamos, Ele já conhece. Ele conhece, Ele é dono da ciência, da sabedoria, do conhecimento. É o Deus que conhece o passado, presente, futuro e a eternidade. A eternidade já é passado para Deus, pensa nisso. Como é que nós vamos esconder algo dEle? E às vezes a gente faz uma ginástica terrível para tentar esconder algo de Deus. E Deus já sabe. Olha que perda de tempo. A gente precisa ser sincero com Deus. Olha o que diz o texto aí, Provérbios 28, versículo 13 e 14. Quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona, encontra misericórdia. Como é feliz o homem constante no temor do Senhor. Mas quem endurece o coração cairá na desgraça. Olha isso. Quem fecha o seu coração, quem coloca um cadeado ali no seu coração, não deixa ninguém sair e ninguém entrar. Olha aqui que diz o texto: desgraça. Porém quem confessa, quem é sincero com Deus, quem se livra dos embaraços do engano, a sua fonte vai manter sempre pura, a sua fonte vai jorrar para a vida eterna, a sua fonte não vai ser roubada, e alegria vai fluir. Como é feliz o homem constante no temor do Senhor, vai desfrutar de gozo, de alegria plena no Senhor. Não sou eu que estou dizendo, não, é a Bíblia. A Bíblia fala que o coração angustiado, o que ele faz? Seca até os ossos. O coração alegre, ele formoseia o rosto, mas o espírito abatido seca até os ossos. Porque tem tanta gente escondida em caverna? Porque tem tanta gente parado no seu ministério? Porque tem tanta gente frio no seu relacionamento conjugal? Fala, o amor está acabando. O amor não está acabando não. É porque a fonte foi roubada. Precisa ser sincero com Deus, precisa botar para fora, precisa fazer o que a palavra do Senhor nos orienta a fazer. Procure alguém, procure. Você que fez o 30 semanas já sabe como fazer isso. Você que não fez, já se inscreva para você fazer o próximo. Você precisa de alguém, você precisa de um discipulador, de alguém para você abrir o seu coração, para você confessar os seus pecados, para você colocar para fora as suas angústias. Nós precisamos disso, não importa se somos pastores, somos apóstolos, nós precisamos de pessoas para nos ajudar a ser mais curado a cada dia.
Nós precisamos disso, sozinho nós não conseguimos. Quando nós entramos, escolhemos o caminho do isolamento, nós nos tornamos presa fácil para o inimigo. O que é que um caçador, um leão, ele faz? Qual que é o êxito de caça de um leão? É pegar aquele animal que se isolou do bando. Você acha que é diferente com a gente? A Bíblia fala que o diabo, ele é o nosso adversário, ele vive rondando, é o nosso derredor, rugindo como leão, buscando quem possa tragar. Por isso eu preciso ser sincero com Deus. É óbvio e necessário os profissionais, recorrermos aos profissionais que trabalham nas emoções, é óbvio, necessário. Nós não conseguimos vencer muitas coisas que a nossa história causou, mas eu posso garantir para você que o remédio mais eficiente, mais eficaz se chama Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia. Então, queridos, não luta sozinho, não esconda nada do seu Deus, do seu Pai. Decida, é uma decisão. Ser sincero. Você percebe que Davi, em uma fase da sua vida, ele escolheu errado. Davi era acostumado a consultar a Deus em tudo que ele ia fazer. Ele ia enfrentar um exército, ele perguntava: devo, Senhor, atacar? Devo ir ou não devo? O Senhor dizia: vai ou não. Davi sempre foi assim. Mas em um momento da sua vida, ele não perguntou para Deus se ele devia se deitar com Betseba, olhar para Betseba, não. Ele simplesmente decidiu, e aquilo trouxe dano terrível. Ele precisou de alguém para confrontar o seu erro. O profeta Natã foi instrumento de Deus para trazer Davi de volta de um lugar que ele havia se perdido. A soberba tinha entrado no coração de Davi por ser rei, por ter autoridade. Ele achou que ele podia se deitar com quem ele queria, planejou a morte de seus soldados. Mas graças a Deus, que alguém que foi instrumento de Deus, que foi o profeta Natã, foi ali, confrontou, certamente orou por Davi, chorou com Davi ali, e Davi se voltou para Deus. Davi se voltou para o coração de Deus, novamente. Teve consequências? Sim, mas a sua história teve continuidade. Aquilo que Deus lhe havia confiado, ele terminou a sua carreira comprometido com o que Deus lhe havia confiado, diferente de Saul. Então a primeira coisa, decida para guardar o seu coração, não esconda nada de Deus. Segunda ação que nós precisamos para guardar o coração: saiba quem Deus é e descobrirá quem você é. Não tem como descobrirmos quem nós somos nos coaches da vida. Não tem como descobrir quem nós somos estudando, os maiores, escritores, empresários, seja lá o que for. Nós não descobriremos. Descobriremos quem somos a partir da revelação de quem Deus é. Porque quando nós contemplamos quem Deus é, Ele revela quem nós somos. Você pode ler depois na sua casa, eu não vou ler todo o texto aqui. Mateus capítulo 16, do versículo 13 ao 18, vai falar ali um momento que Jesus chega para os seus discípulos e pergunta: quem as pessoas dizem que eu sou? E eles dizem: olha, uns dizem que você é João Batista, você é um profeta. As pessoas têm várias leituras a seu respeito, Elias ou outro profeta. E Jesus pergunta: e para vocês quem eu sou? E Pedro ousadamente diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Até aquele momento ele era Simão, o pescador, Simão filho, o pescador experiente. Mas a partir daquela revelação que ele teve: tu és o Cristo, o Filho de Deus, o céu revelou para Simão quem ele era aos olhos de Deus. Jesus diz: Pedro, bem-aventurado és tu, porque não foi a terra, não foi a carne que te revelou, mas o meu Pai que está no céu. Por causa disso eu te digo: tu és Pedro, uma pedra de edificação, Petros, uma pedra de edificação. E ele diz: sobre essa pedra, Cristo, edificarei a minha igreja,
e as portas do Hades não vão prevalecer contra ela. E ele fala mais para Pedro: por causa dessa revelação eu te entrego as chaves dos céus. O que você desligar na terra terá sido desligado no céu, e o que você ligar na terra terá sido ligado no céu. Olha o que Pedro recebeu a partir dessa revelação, quem era o Cristo. Você percebe outros homens, eu falei aqui de Jacó, ele descobriu quem era, que ele era Israel, a partir de uma experiência com o Senhor, do Deus Todo-Poderoso, que se revelou a ele ali. Gideão a mesma coisa, ele descobriu que era poderoso guerreiro, a partir de algo que Deus lhe revelou, porque a terra dizia que ele era o mais pobre, o menor da sua casa. Os discípulos de Jesus também a mesma coisa, eles achavam que eles eram pescadores, mas o que Jesus disse que eles eram? Pescadores de homens, apóstolos de avivamento, que iriam impactar as nações. A religião dizia para uma mulher que ela deveria ser apedrejada porque ela era uma prostituta, ela era alguém desprezível. Mas Jesus olha para aquela mulher e enxerga uma adoradora. Ele enxerga outra coisa a partir da cruz. Deus não nos olha a partir de nós, dos nossos pecados. Ele nos vê a partir da cruz, e graças a Deus por isso. Você pode aplaudir o Senhor por isso? Porque Ele não nos olha segundo os nossos pecados. Graças a Deus por isso. Então, quando eu descubro quem Deus é, eu vou encontrar com a minha verdadeira identidade. Quantas pessoas têm corrido atrás da sua identidade, criando personagens para si, colocando máscaras, sabe, vivendo com máscaras, fingindo ser algo que não é. Mas Deus verdadeiramente nos conhece quando nós passamos a contemplar quem é Deus. Quando nós passamos a gastar tempo com Ele, nós iremos descobrir quem nós somos. Quem nós somos. Você acha que a nossa cidade pode ser afetada por aquilo que você é em Deus? Só você, só essa irmã acredita? Você acha que a sua cidade pode ser afetada por aquilo que você é em Deus? Aleluia, eu também creio nisso, eu acredito nisso. Por isso que a palavra fala: Cristo em nós, esperança da glória. Então, quando nós sabemos quem nós somos aos olhos do Senhor, nós não aceitaremos mais nenhum rótulo dessa terra, não aceitaremos mais nenhuma mentira que o diabo tentar colocar dentro de nós, porque nós sabemos quem nós somos em Deus. Por quê? Porque foi Deus que disse. O diabo tentou tirar isso de Jesus. Jesus acabava de ouvir a voz do céu: Tu és o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Daí a pouco, na tentação, o que o diabo fala? Se você é o filho de Deus mesmo, fala que essa pedra, faça com que essa pedra se transforme em pão. Ou sobe, pula lá embaixo, porque se é filho de Deus, Ele vai mandar anjo te segurar. O diabo começa a tentar tirar aquilo que o Pai lhe havia dito, a verdade que o Pai lhe havia dito. Queridos, nós somos exatamente aquilo que Deus disse. Creia nisso, não aceite. Não aceite ser um personagem. Não aceite ser alguém que Deus não te chamou para ser. Não aceite isso em nome de Jesus. O que Deus vai fazer em nós e através de nós é poderoso. Mas é por Ele. Porque dEle, por Ele e para Ele são todas as coisas. Ele é a fonte. Tudo parte dEle, tudo vem dEle. É por Ele e vai para Ele de novo. Terceiro, para guardar o coração, proteja os seus sentidos. Olha o que diz o texto: que o próprio Deus da paz o santifique inteiramente. Que todo o espírito, alma e corpo de vocês seja conservado irrepreensível na vinda do nosso Senhor. O diabo trabalha para nos roubar, matar e destruir. E qual que é a forma dele entrar? Os sentidos é a porta. Adão, não foi assim que ele fez Adão cair? E Eva, né? Começou com Eva.
Primeiro, os ouvidos de Eva começaram a ouvir, dar ouvido. Eva começou a dar ouvido para outras vozes, que não era a voz do seu Criador. Eva começou a dialogar com a serpente, começou a ouvir coisas que lhe era maléfica, que começou a gerar sentimentos corrosivos, desejos que ela ainda não conhecia, cobiça que ela ainda não conhecia. O que o diabo fez? O que a serpente fez? Mostrou, tocou nos olhos, afetou, entrou também nos sentidos, nos seus olhos, e fatalmente aquilo entrou para o coração, até o ponto dela tocar, sentir o cheiro e comer, e sentir o paladar. Exatamente assim que o diabo faz até hoje. Perceba como os sons que nós ouvimos têm o potencial de nos roubar. As músicas, um elogio, até mesmo um elogio pode nos roubar. Por isso nós precisamos guardar bem os nossos sentidos, saber quem nós somos. O que você sente quando alguém é elogiado e você não? O que você sente quando alguém tem sucesso e você não tem? Seu colega, seu amigo. O que você sente quando seu amigo, seu irmão tem um casamento abençoado e o seu está o caos, está a treva? Que sentimento? A gente precisa guardar, porque senão vai gerar coisas que vão fazer mal para a gente. Comparações, decepção, sentimento de derrota, de pequenez, de rejeição. Então, os meus sentidos, eu preciso guardar bem aquilo que eu ouço. Que tipo de pessoa a gente ouve na internet? Que tipo de pessoas tem influenciado a nossa vida espiritual até mesmo? Cuidado com quem você ouve, porque pode contaminar a fonte, pode contaminar o coração. Guardar bem os ouvidos. A palavra do Senhor nos orienta, né? Se alguém ensinar um outro evangelho contrário ao que os apóstolos de Jesus ensinaram, seja ele mentiroso, anátema, enganador, amaldiçoado. Então nós precisamos guardar bem os nossos sentidos. Davi foi assim. Davi, ele viu Betseba tomando banho, desejou, cobiçou, permitiu ser conduzido pelos seus neurônios, aliás, os seus hormônios, e usou, movido pelo orgulho, pela soberba, usou a autoridade de rei para trazer aquela mulher para se deitar com ele. Começou nos olhos, até ele ser roubado plenamente, completamente. E não vai ser diferente conosco. O diabo usa as mesmas estratégias até hoje. Um olhar tem o potencial terrível de roubar alguém. Por isso guarde os seus olhos. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será bom. Porém, se for trevas, grandes trevas serão. Então guarde os seus sentidos, aquilo que você ouve, aquilo que você vê, aquilo que você sente o cheiro. O pecado tem cheiro, sabia disso? Então guardemos os nossos sentidos. Quarto, para guardar o coração, decida viver pelo que Deus disse. Isso aqui é fundamental, você tem que sair todos os dias, sabe, se possível for declarando isso: eu sou filho de Deus, Deus me ama, eu sou amado do meu Deus, eu sou mais que vencedor, eu não sou um derrotado, eu não sou o caos, eu não sou nada daquilo que o mundo tentou colocar dentro de mim. O meu Deus me ama, eu sou curado pelas pisaduras de Jesus, eu sou sarado pelas pisaduras de Jesus. O Filho de Deus me libertou, então eu verdadeiramente sou liberto. Viva pelo que Deus disse. Eu preciso ter essa convicção no meu coração, senão eu vou ficar mendigando amor, vivendo mendigando amor, sendo que eu sou amado por Deus. Ele me amou, foi para a cruz por amor a mim. Jesus morreu por amor a mim e a você. Então nós somos amados. Não desista da vida por não se sentir amado momentaneamente aqui na terra, porque na eternidade você é amado e amada. Então acredite nisso, se encha dessas verdades, procure na palavra de Deus aquilo que Deus diz a seu respeito.
aquilo que Deus, sabe, já falou a seu respeito, e viva por isso. Somos mais que vencedores em Cristo Jesus, por meio daquele que nos amou. Ele já provou o seu amor por nós, enviando Cristo a morrer pelos nossos pecados. Então não é algo que vai acontecer, já é uma verdade, e eu preciso viver por essa verdade. Quantos me entendem? Aleluia. Quinto aqui, para guardar o coração, seja vigilante. Por que eu tenho que vigiar? Mateus 26:41 diz que devemos vigiar e orar para não cair em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então quem tem que exercer o governo na minha vida e na sua? É o nosso espírito, rendido ao Espírito Santo. Se nós não mantermos vigilantes, quem vai assumir o trono será a nossa alma, será nossas emoções. Por isso decida guardar o coração, seja vigilante. Outro texto, 1 Pedro 5:8, sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando quem possa tragar. Nós devemos resisti-lo, sujeitando a Deus. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Vigilante, 24 horas por dia. E por último, para guardar o coração, busque arrependimento e exerça perdão. Atos 3, versículo 19 e 20 diz: arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados, para que venham tempos de descanso da parte do Senhor, e Ele mande o Cristo, o qual lhes foi designado Jesus. Muita gente opta pelo caminho aparentemente mais fácil, infelizmente, porém muito danoso. Muitas pessoas cancelam pessoas, arriscam pessoas, se escondem em cavernas, dentro de bolhas, se isolam, não se relacionam mais com ninguém, se fecham para relacionamentos, se fecham para um discipulado, se fecham para a cura. Mas o Senhor te convida nesta manhã a se arrepender disso, sabe, a sair daí, a sair desse lugar. Esse não é o seu lugar. Você e eu não fomos chamados para viver enjaulados nas nossas próprias mazelas, ser conduzidos pelos nossos traumas. Não, Deus nos chamou para a liberdade. Cristo nos chamou foi para a liberdade, e é nele que eu encontro essa verdadeira liberdade. O perdão, ele é uma oportunidade para sermos de fato perdoados, livres, e também dar uma oportunidade aos ofensores. Então decida optar, cumprir princípios. Não é mágica, é princípio, é fundamento. Olha o que diz aqui. Para encerrar, eu quero ler Mateus capítulo 6, versículo 12 ao 15, diz: perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pois, se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Pastor, mas você não conhece a minha história, você não sabe o que o meu pai fez comigo. Eu não sei, mas eu sei o que o Filho de Deus sofreu, o preço que Ele pagou na cruz por causa de você, para te ver livre desse ódio, desse rancor. Eu, se fosse você, eu decidi olhar para o futuro com santa expectativa. Coloque-se em pé agora. O que tem roubado o seu sono? As pesquisas mostram que nos últimos anos a venda de medicações psicotrópicos,
remédio para dormir, aumentou em torno de 50%, imagine isso. A igreja crescendo, a igreja de Jesus crescendo na terra, e as pessoas adoecendo, tem algo errado aí. Se Jesus é o remédio, se Jesus é a cura, o que está faltando em nós? Talvez hoje você vai precisar gritar, botar para fora dores que estão aí dentro. Talvez hoje você vai ter que gritar e destravar esse cadeado que está travado aí, para que todo o entulho saia daí de dentro. O Senhor te pede nessa manhã: filho meu, dai-me o teu coração. Talvez você vai ter que decidir agora a perdoar essa pessoa que você está pensando agora aí, pelas ofensas, pelas decepções, pelo prejuízo que essa pessoa te causou. Você precisa hoje fazer isso. A palavra do Senhor fala que eu preciso perdoar para ser perdoado. Se nós não perdoarmos, o Pai não vai nos perdoar. Então não é uma opção, é uma decisão que todos precisamos ter para sermos livres. Quantos querem ser livres? Aleluia, aleluia. O que está dentro de você, se livre disso agora. Livre-se disso agora. Se você está decidido a isso, fale para Deus agora: Senhor, sozinho eu não consigo. Eu decido viver pelo que o Senhor disse. Eu decido, eu não sou mais aquilo que as circunstâncias dizem, não. Eu decido perdoar. Na verdade eu quero matar essa pessoa. Na verdade eu queria que essa pessoa morresse, pagasse por tudo que ela fez. Seja sincero, fala isso para o seu pai, mas seja sincero. Fala: mas eu decido, Senhor, cumprir o que o Senhor disse. Eu decido lançar fora a justiça própria. Eu decido viver por aquilo que o Senhor disse. Eu decido ser livre, em nome de Jesus.